Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, segunda-feira agitada no Vasco da Gama. Tem a questão do treinador, tem jogador fora da viagem e tem questões políticas também. Tá uma efervescência danada. Edmundo, Pedrinho, meu Deus do céu. A gente vai falar sobre isso aí. Vamos falar também sobre o time que segue para a Venezuela, para o jogo de quarta-feira com o Puerto Cabello. Vamos falar também, né, a respeito do Vasco, que toma posse como participante da Comissão Nacional de Clubes da CBF. Hoje tem aqueles abraços, eu prometi, vou cumprir. Que legal, tem muita gente nova no nosso canal. Estou super feliz com isso aí e você tem que me ajudar. Se inscreve aí se você não é inscrito. O Wellington Campos FC está passando tudo aqui embaixo. Não paga rigorosamente nada. Dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho e eu quero que você me ajude pedindo a outras pessoas para se inscrever também. Posso contar contigo? Lógico que sim. Então, depois da vinheta, a gente volta. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente. Olha aqui, nosso convidado especial desta segunda-feira, meu amigo Gabriel Andrés. Tá tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Wellington. Um abraço pra você, pra todo mundo ligado aqui no canal Wellington Campos FC. Ó, viu? Já aprendeu até o nome do canal. Tô brincando. Ele é sócio majoritário junto com o Del Aranha aqui no nosso canal. Thiago Veras também tá sempre conosco. Agradeço demais. Mas segunda-feira agitada no Vasco. Muito agitada, muito agitado. O Vasco iniciou a viagem para Venezuela, né? Tô até acompanhando aqui, inclusive, toda a movimentação do Vasco para a cidade de Valência, na Venezuela, para o jogo contra o Puerto Cabello na Copa Sul-Americana. Mas um dia muito agitado com essa situação, inclusive, né, envolvendo o presidente Pedrinho e o Edmundo. Edmundo que se considera rompido com o Pedrinho por conta de toda a situação. Os dois são alegadamente do mesmo grupo político, sempre Vasco. Então vamos fazer o seguinte. Eu conheci o Edmundo saindo do Botafogo, chegando no Vasco. Conheci o Pedrinho também da mesma maneira na base do Vasco da Gama. Sei que os dois eram grandes amigos e hoje eu fiquei surpreendido. Eu vi alguns cortes, né, de uma live dele falando que está rompido com o Pedrinho e disse mais que abandona, vai ser oposição na próxima eleição e de que sabe muita coisa para falar. Então, para não virar fofoca, bota o vídeo aí. O menino que eu ajudei muito, quando em 96 ali começou, é completamente diferente desse presidente que hoje está à frente do Vasco. O menino que eu ajudei muito, quando em 96 ali começou a dar os seus primeiros passos como profissional, humilde, é bem diferente desse presidente que hoje está à frente do Vasco. Isso, para mim, é uma grande decepção. Mas não é pessoal, de novo, embora eu disse a ele por várias vezes, não queira me ter como inimigo. Porque eu sei de tanta coisa, mas de tanta coisa, que vocês iam adorar saber. Principalmente aqueles que não gostam do Pedrinho. Ô, Andrés, a gente já conhece o Vasco há algum tempo. Grandes brigas, 48 grupos políticos. Mas essa eu te confesso que eu não esperava. O Júlio Brandt e o Clóvis Munhoz já abandonaram o Pedrinho, agora a vez do Edmundo. Qual o peso disso? Olha, politicamente não dá, não é que não dê para medir, né? Eu acho que a questão do Munhoz e do Brandt, por serem figuras, atores políticos importantes dentro do Vasco, dá para dizer que teve realmente um peso. O Edmundo eu acho que a gente não é capaz de medir, porque apesar dele ser um nome grandemente influente entre os torcedores, porque é um ídolo, é um jogador que tem a sua participação quase que diária nas redes sociais, falando sobre o Vasco, comentando a situação. E fez gols decisivos, né? Conhece o clube como poucos, né? Pelo menos do ponto de vista de identidade.
mas politicamente eu confesso que eu não consigo ver um peso tão grande. O ponto em volta de quem o Edmundo vai se aglutinar e, acho que talvez até mais importante, se for o caso, quem vai se aglutinar à volta do Edmundo, porque ele diz que vai ser oposição, mas ele vai ser oposição em que sentido? Então, aí é bom você levantar essa bola, porque o Edmundo surge na vida política do Vasco acompanhando o grupo do Júlio Brandt. Exato. Essa é a grande verdade. E ele até uma vez ele usou a frase: o Vasco tem que ter mudança de fora para dentro. E você sabe que o Vasco, com todo carinho, com todo respeito, com todo orgulho, é uma casa portuguesa, lógico, né? Já foi bem mais, mas porque as famílias cresceram e o Vasco, dizia Eurico Miranda, é de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, eu acho que, na época, o Edmundo deu uma derrapada nisso aí. O Vasco é uma casa portuguesa, sem dúvida, mas é uma casa portuguesa, uma rara casa portuguesa onde falta pão. E você sabe que casa que falta pão, todo mundo briga e Ninguém tem razão. ninguém tem razão. Não vou dizer que ninguém tem razão, porque aí também a gente vai comprar briga com todo mundo. Mas que todo mundo briga é um fato. Politicamente, a gente sabe que é o clube mais instável do Rio de Janeiro e talvez o do Brasil nesse aspecto. Nem o Flamengo chega perto. Ó, eu vou te dizer mais. Quero que vocês me entendam. Ao meu sentir, os dois maiores culpados de tudo isso foram Antônio Soares Calçada e Eurico Miranda. Os dois já não estão mais entre nós. Não estou faltando com respeito. Mas por quê? Eles passaram muitos e muitos e muitos anos no poder do Vasco. E não, ou eles não permitiram, ou os vascaínos não quiseram fazer uma reformulação política. E, de repente, os dois saíram de cena. Aí apareceram 200 Antônio Soares Calçada, 200 Eurico. Você concorda? Pois é, eu acho assim, eu acho que no fim das contas o problema todo é o seguinte: não existe uma unidade dentro do clube. Claro que nenhum clube vai ter. Se você for olhar no Fluminense, no Botafogo, existem dissidências políticas, o Flamengo que eu citei. O Fluminense agora está discutindo negócio de SAF, né? Exato. Mas o grande problema é que não parece haver uma luz do fim do túnel nesse aspecto político, porque quando parece que surge uma figura como o Pedrinho, que é um cara querido por ter sido ídolo, por ter sido campeão e tudo mais, quando ele emerge como uma figura, vamos dizer, de consenso entre muitos torcedores, os resultados não vêm. E aí você começa a criar essa instabilidade em volta, e eu acho que também muito por causa disso, os resultados não vêm, os títulos não vêm, as vitórias. E aí é claro que quando isso acontece, quando você tem dificuldade para se firmar como o Vasco se firmou ao longo de décadas na sua história, na maior parte da sua história, aí vem muita discussão, muita desconfiança e acaba se correndo o risco até de queimar o nome de um grande ídolo como é o Pedrinho também. E no caso do Edmundo, como eu falei, a gente não sabe se ele vem como candidato ou se ele vem apoiando alguém na eleição de 26. Aí nós temos que aguardar. Aí tem que esperar, mas de qualquer maneira não deixa de ser mais uma figura importante que sempre esteve próximo ao Pedrinho e que sempre se colocou ao lado da figura do Pedrinho como um candidato e como um candidato vencedor ao cargo de presidente e que agora se afasta dele. Você tem uma outra questão também, né? O Roberto Dinamite, meu grande amigo Roberto Dinamite, meu ídolo Roberto Dinamite, um dia eu falei isso para ele: Bob, o seu grande erro foi ser presidente do Vasco. Porque é a mesma coisa se o Zico virar técnico do Flamengo. Por que, Wellington? Da arquibancada, o time perdendo, você não vai chamar de burro? O Zico mesmo fala isso. Não vou ser técnico do Brasil que eu não quero ser chamado de burro. Então, o Roberto, quando ele foi presidente, ele teve um primeiro mandato muito bom, mas no segundo se perdeu e acabou, assim, muita gente criticando aquele ídolo. O Chico Anísio, né, dizia que tem pessoas que estão acima do bem e do mal. E tem uma frase que eu gosto e que é de minha autoria, e quero ver se o Gabriel concorda com a gente. Gabriel, o cara, quando se torna ídolo de um clube, é um cargo que não cabe acumular com outro cargo. Você é ídolo, você está acima do bem e do mal. É difícil, sabe por quê? Porque quando você olha para uma situação
de um clube como o Vasco, de um clube como com esse tamanho, com essa importância, com essa relevância, quanto mais importante é o ídolo, maior ele é, né? É tudo superlativo. E aí, quando você também tem uma responsabilidade dessa, é difícil, é complicado você conciliar os dois. Então, talvez não tenha sido... Não vou dizer que não foi a melhor escolha, porque teve bons resultados também, mas é uma exposição muito grande, sempre muito grande. E se por acaso as coisas não derem certo, aí você realmente corre o risco de sofrer um processo de fritura. Eu quero a sua opinião sobre esse caso aí, né? Sobre esse tema que a gente debateu aqui, a fala do Edmundo. Você viu, você assistiu, então você clica aí no nosso canal, você acompanha, você vota também. Deixa eu agradecer o Gabriel, que ele tem mais coisa para fazer. Hoje eu tô atarefado, mas tive que dar um pulinho aqui com o meu amigo Wellington Campos. Obrigado. E mais uma vez agradeço ao teu carinho e ao carinho de todo mundo no canal. É isso aí. Gente, deixa eu trazer aqui o presidente do São Paulo, Júlio Casares, e o presidente do ASA, o Rogério Siqueira. A CBF impulsou hoje a comissão de clubes de 2025, Vasco, São Paulo, Flamengo, Inter, Fortaleza, Volta Redonda, Botafogo de Ribeirão Preto, o ASA e o Maringá estão nesta comissão. As expectativas são muito positivas, nós acabamos de tomar posse na Comissão Nacional de Clubes, todas as séries representadas com os seus representantes de clubes que foram eleitos e fomos agora recebidos pelo presidente Edinaldo. Estamos otimistas, porque o diálogo é permanente, com pautas objetivas, concretas, onde este canal, esta abertura da CBF como instituição e dos clubes, ela está mais do que consolidada. Portanto, eu vejo com muito otimismo o dia de hoje. A reunião, como sempre, com o presidente Edinaldo, dando muita atenção a todos os clubes, a Comissão Nacional de Clubes, né, e com certeza vamos colher bons frutos durante essa temporada. O presidente Edinaldo tem sido um grande incentivador, né, fomentando a Série D, né, dando total condição, o aumento de componentes na delegação, que outrora era 28, agora estamos com 32 componentes. Também um aumento de praticamente 15% no valor das cotas. Então, tem dado muitas condições e, com isso, a melhoria da base do futebol brasileiro, que é a Série de entrada, a Série D do Campeonato Brasileiro. Então, o presidente do São Paulo, né, que é o Júlio Casares, e mais o presidente do ASA, Rogério Siqueira, falando a respeito desta comissão de clubes: São Paulo, Vasco, Flamengo, Inter, Fortaleza, Volta Redonda, Botafogo de Ribeirão Preto, ASA e Maringá. Essa comissão vai tratar diretamente com a CBF de casos envolvendo o futebol. Deixa eu falar dela, da Bara Automotiva. Uma loja fantástica, completíssima, tem de tudo para o seu carro. Está precisando fazer revisão, trocar pneu, trocar carburador, está precisando mexer na injeção eletrônica, tem que trocar a bateria, tem que trocar o óleo. Tudo, leva lá na Campos Sales 16, é autorizado o Bosch também. É ali do lado direito. Você entrou na Campos Sales, do lado direito, você vai ver uma loja toda bonitona, que é a Bara Automotiva. Fale com meu amigo Antônio, fale com meu amigo Júnior. Eles têm uma equipe sensacional para cuidar do seu carro também. Tá bom? Gente, deixa eu mandar aqueles abraços para o José Saraiva, está sempre participando com a gente lá de Manaus, o Paulo de Bangu, o José Alves Amorim, né? Um abraço para ele, o Carlos Magro, o Jefferson Santos, o Edson Ataíde, quem mais aqui? O Wellington, Antônio Carlos, Wesley Dutra, o Gilson Silva, o Jorge Guerra, meu amigo Jorge Guerra, lá em Petrópolis, o Luiz Antônio, o Álvaro Pereira, o Ângelo Roberto Ávila, em Brasília, o Sandro Fernandes, o Andrei Menezes, o Rui Schorler e o Claudemir Passos estão recebendo o nosso abraço também. Deixa o seu comentário aí, essa briga de mundo. Pedrinho, você vai ficar de qual lado? E aí? Se é que tem lado para ficar, né? É ruim para o Vasco? Qual a sua opinião? Fale aí. Fernando Diniz chegando, vai ser uma boa? Deixa o seu comentário, é super importante para você ajudar o nosso trabalho
por aqui. Quero te agradecer. Fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos.